Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e hoje eu quero mostrar para vocês uma outra forma para você fazer a instalação do Windows em um HD ou SSD, seja o Windows 10 ou o Windows 11. Você precisa para isso ter um PC que está em pleno funcionamento, como eu estou aqui agora, e você poderá colocar esse segundo HD ou SSD nessa máquina e fazer a instalação do Windows nesse HD ou SSD através dessa máquina aqui, sem que você tenha que criar pendrive de boot, reiniciar a sua máquina e fazer todo aquele processo. Dessa forma, você pode passar todo o sistema Windows para um SSD e utilizar aí em outro notebook ou outro PC, enfim, de uma forma bem prática. Estou aqui no Google, digitei Wintu HDD, o site é esse carinha aqui, EasyUFI, vou clicar aqui. Vou fazer aqui o download da versão gratuita. Eu quero deixar bem claro aqui que nesse vídeo eu estou utilizando a versão gratuita desse software, ok? Aqui nós temos a versão paga e aqui nós temos a versão gratuita. Faço o download aqui dessa ferramenta, eu já fiz, já está instalado aqui na minha máquina. Uma vez que você fizer a instalação, esse carinha aqui vai abrir esse painel. E agora o que a gente vai fazer? Veja que aqui no meu caso, ó, está mostrando aqui o Wintu HDD versão free, tá? Antes que alguém venha dizer que não é a versão gratuita que eu estou utilizando, é a versão gratuita somente para uso não comercial, tá? E agora o que você precisa ainda mais? Você precisa de uma imagem ISO do Windows 10 ou 11, se você preferir. Como que a gente faz isso? Aqui no Google digitei Windows 10 Download, mas poderia ser o 11 também. Vou aqui no site oficial da Microsoft. A gente vai fazer aqui o download de uma... A gente vai fazer aqui o download de uma ferramenta de criador de mídia de instalação do Windows 10, tá? No caso aqui ele faz a atualização diretamente na máquina, eu preciso da imagem ISO. Cliquei aqui para fazer o download do criador de mídia de instalação do Windows 10, ele já está sendo executado aqui na minha máquina. Esse processo é bem simples. Se você já tiver aí a imagem baixada do Windows, não precisa repetir esses passos, ok? Vamos aguardar aqui um instante. Nesse ponto aqui, ele pergunta se eu quero atualizar esse computador ou se eu quero criar uma mídia. No caso, eu quero criar uma mídia de instalação, ou DVD, ou arquivo ISO, pendrive. Vou avançar. Nesse ponto, ele mostra as opções aqui do próprio Windows que eu já tenho instalada. Se isso aqui for diferente do que você precisa, basta clicar aqui e alterar. No caso, esse aqui é o padrão, tá? Avanço. Nesse ponto, ele pergunta se eu quero criar uma unidade USB ou se eu quero um arquivo ISO. Eu quero um arquivo ISO, tá? Nesse ponto, basta aqui avançar, dar um nome aí para o seu arquivo, ele vai fazer todo esse processo de download. Esse processo ele demora um pouco mais ou um pouco menos, dependendo aí da velocidade da sua conexão, tá? Eu não vou fazer esse download porque eu já fiz, tá? Eu já tenho a imagem ISO aqui na minha máquina e agora só vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar com o software. Voltei lá na ferramenta Wintu HDD e o que eu quero fazer agora? Eu quero uma nova instalação. Vou clicar aqui. Ele pede para mim onde está o arquivo de imagem do Windows que eu tenho aqui na minha máquina. Vou clicar aqui nesse ponto e procurar a imagem aqui no meu computador. Vou selecionar aqui a imagem que eu tenho do Windows 10. Ele vai mostrar aqui acima a imagem e aqui as versões que ele me permite instalar. Aqui abaixo ele mostra para mim as versões do Windows que eu posso fazer essa instalação. Um detalhe importante que eu vou citar aqui é que com essa versão gratuita da ferramenta, ele me permite apenas fazer a instalação do Windows 10 Home, tá? Ele não permite que eu faça a instalação do Windows 10 Pro com essa versão aqui free do software. Legal? No caso eu vou utilizar aqui a Home mesmo. Para a maioria dos usuários domésticos, para a galera gamer que vai utilizar o computador para jogos ou para tarefas comuns do seu dia a dia, não há necessidade, sinceramente, de ser o Windows 10 Pro, tá? O Windows 10 Pro ele tem algumas ferramentas adicionais para o uso mais profissional, como o próprio nome diz, que é o Windows Pro. Se o Windows 10 Pro é indispensável para você, você precisa dessa ferramenta aqui na versão comercial. Vou clicar aqui em seguinte. Nesse ponto aqui, ele me mostra os discos que eu tenho na minha máquina. O teu disco local C, que é onde está instalado o teu Windows agora, atualmente, nesse momento, não vai aparecer aqui, tá? Vai aparecer apenas os discos secundários. Se
você tiver aí um segundo HD, segundo SSD na sua máquina, ele vai aparecer aqui. No meu caso está aparecendo 3 porque eu tenho fora o meu disco de sistema, que é a unidade C, eu tenho aqui mais 3 discos. Eu tenho esses dois aqui e esse SSD de cima aqui, que é o disco 1 no meu caso, é onde eu quero instalar o Windows. Então vou selecionar esse carinha. Ele pergunta qual é a forma que eu quero aplicar aqui de partição, se é MBR ou GPT. No caso aqui ele pega a configuração que eu tenho atualmente aqui na minha máquina, mas você pode mudar conforme a sua necessidade e se você souber o que você precisa, tá? Normalmente, se você tiver uma BIOS mais antiga, você pode utilizar aqui o sistema MBR, porém se você tiver uma BIOS mais atual, praticamente todos os computadores de décadas para cá já tem o sistema de UEFI, sem problema algum. Então eu vou deixar marcado aqui o formato GPT, tá? Vou clicar em sim. Ele vai fazer algumas preparações. Ele mostra aqui, ó, como que vai ficar aqui a unidade. Aqui a gente não precisa mexer em nada. No caso, eu tenho aqui Legacy, VHD ou VHDX, que isso aqui são máquinas virtuais, tá? Disco virtual. No caso aqui, como é para PC mesmo ou notebook, eu vou deixar Legacy, tá? E vou clicar em seguinte. Pessoal, nesse ponto aqui ele já está fazendo a instalação do Windows nesse HD ou SSD que eu indiquei. Se você nesse momento olhar lá onde aparecem os teus discos, lá em meu computador, você verá que apareceu um disco lá, ó, ou renomeou o disco que você já tinha com o nome Win2HDD e colocou uma letra aqui na unidade, tá? Então ele está fazendo a instalação do sistema nesse disco aqui, tá? Eu tenho esses outros aqui que não estão sendo afetados, ok? Um detalhe bem importante é você tomar bastante cuidado na hora de selecionar o disco destino que você vai fazer essa instalação, porque se você escolher um disco aí de uso da sua máquina, todos os arquivos que tem nesse disco serão apagados, ok? Então é muito importante que você saiba ao menos identificar quais são os HDs e SSDs que você tem aí na sua máquina, em qual deles você vai fazer essa instalação, tá? Eu estou repetindo bastante essa questão porque muitas pessoas acabam caindo no vídeo e não tem tanto conhecimento e pode acabar perdendo arquivos. Então é por isso que eu estou explicando. Se você não se sentir confortável, não execute esse procedimento, que você pode perder arquivos dos outros discos aqui da sua máquina caso você selecione o disco incorreto. Pessoal, a minha instalação aqui, ó, já está sendo finalizada, 90%, ó. É bem rápido o processo. Qual é a finalidade desse processo? Imagine que você precise fazer a instalação do Windows em um outro PC ou notebook e às vezes esse PC ou notebook é um pouco lento ou você não consegue dar o boot com pendrive, você não tem esse pendrive e você tem um segundo PC rodando, como é esse meu caso aqui. Então eu consigo, através desse PC, fazer essa instalação nesse outro HD ou SSD e depois só vou remover esse HD daqui e passar para outra máquina. É muito mais simples. Pessoal, nesse ponto aqui, ó, que ele já deu 100% aqui do processo, basta que a gente desligue a nossa máquina, remova esse HD ou SSD daqui e possa colocar em outro dispositivo, ou mesmo se a tua intenção fosse utilizar aqui nesse mesmo equipamento, basta você selecionar na BIOS lá agora qual é o dispositivo de boot e pronto, você já vai inicializar com esse HD. Legal? Um detalhe importante é que aqui no meu computador, veja que o meu disco aqui, o Win2HDD, ele ficou vazio. Depois que eu atualizo aqui, ó, veja que ele já mostrou um espacinho usado, mostrando que já está pronto aqui com a instalação do Windows, tá? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, abraço e até a próxima!